Que alegria ter você conosco, conectado na Classe Bíblia Mais uma classe bíblica. Estamos na lição 23, estamos vindo em uma jornada de estudo da Palavra de Deus, e que alegria ter você, desde a primeira lição, conosco aqui conectado, viu? A Classe Bíblia Mais é esse momento gostoso de interação, onde nós sentamos nessa mesa, junto a convidados, e com você aí na sua casa, na ponta dessa mesa, paramos para estudar a Palavra de Deus, que é uma bênção para a nossa vida, né? Amigos, a Classe Bíblia Mais tem o propósito de ser uma classe bíblica e de ter aqui a Bíblia como guia principal aqui, a Palavra de Deus, ou assim diz o Senhor, né? O tema de hoje é um tema muito interessante, tem que ver com o porquê devo ser batizado. Então, é uma pergunta que muitas pessoas tenham, né? Ou uma afirmação. Por que devo ser batizado, né? Essa sendo uma pergunta ou uma afirmação, nós entendemos quando estudamos a Bíblia que é uma necessidade do ser humano. E você que vai estudar conosco sobre esse tema, o que você pode fazer, amigo de casa? Você pode acessar o chat do YouTube, o chat do Facebook e também para este número que aparece na sua tela. E você vai ter a oportunidade de interagir conosco, enviar suas dúvidas, suas perguntas, e elas enriquecerão a nossa classe bíblica. Então, seja muito bem-vindo, uma alegria ter você aí, e vamos para mais um estudo. Estamos tendo o privilégio de receber aqui a irmã Fabiana, é uma alegria ter a senhora aqui, viu, irmã Fabiana? Seja muito bem-vindo. Estava ansioso por convidar a senhora por esse momento e obrigado pela sua aceitação. Eu também, é uma alegria, tenho acompanhado os estudos e quero desejar aqui uma ótima noite para todos e abramos a Bíblia e vamos conhecer mais da vontade de Jesus para nós. Amém, legal. E você, aqui à minha esquerda, direita de vocês, o nosso João Polizelli. Boa noite, irmão João Polizelli. Que bênção, hein, amigo? Mais uma lição. Boa noite, pastor. Olha, o tempo passa muito rápido, né? Nossa vida, voa. Eu fui fazer um passeio agora lá na casa da minha filha em Brasília e fiquei 10 dias lá. Eu cheguei, parece que eu já vim embora e enfim, já estou aqui muito rápido. Boa noite, Fabiana. Olá, João, tudo bem? Loira, tá? Alegria tê-lo aqui. A gente gostaria de ter você hoje, nós estamos realizando nosso desejo. Fabiana é minha filha na fé. É verdade. Me deu bastante trabalho, mas está aí, firme. Menina muito inteligente. Deus seja louvado. Deus nos abençoe hoje, pastor, um tema importantíssimo. Aliás, todos são importantes, né? E o de hoje também. Amém. Amigo de casa, quando falamos do batismo, existem algumas formas de batismo praticados aí fora, né? Você vê, batismo é uma coisa comum em culturas tribais, em culturas religiosas, e a Bíblia própria fala sobre o tema, e a Bíblia discorre muito sobre o tema. E nessa noite nós vamos ter a oportunidade de entender esse tema tão importante e tão primordial na vida do cristão. Tipos de batismo. Eu gostaria de começar dizendo para você que existe os 3 mais conhecidos, né, que é o batismo da infusão. Pastor, que negócio é esse, pastor? Infusão? Esse é o primeiro tipo. E o significado da infusão é derramar água ou entornar água sobre a cabeça de uma criança ou até mesmo de adultos em algumas culturas. E é comum nos neófitos, ou seja, nas crianças. E existe um outro batismo que é o batismo por aspersão. O batismo por aspersão, ele é praticado assim com a ponta dos dedos num copo, a água ela é aspergida ali como se tivesse gotas, né, sobre a pessoa que está sendo batizada. E essa água borrifada, chuviscada no batismo por aspersão também é praticada em algumas culturas religiosas, até mesmo nos neófitos. Interessante que a Bíblia ela fala sobre o batismo, e o batismo que a Bíblia fala, amigo, é o batismo por imersão. Não tem nada a ver com aspersão, muito menos com infusão. Tanto a infusão quanto a aspersão, amigo de casa, é prática de tradições humanas, é invenção do homem. O batismo bíblico é o batismo por imersão. E eu gostaria de, nessa introdução, usar 2 palavras gregas para lhe explicar. É a palavra kata, baino, difícil, né? E a palavra anabaino. É interessante quando você estuda no grego essas 2 palavras. O grego, você sabe, é a língua que o Novo Testamento foi escrito. A palavra kata, baino e anabaino tem uma distinção e tem relação direta com o batismo.
Ou seja, no batismo acontece morte para a velha vida e ressurreição para a nova vida. Então, katabaino é descer e anabaino é subir. Então é interessante que essas duas palavras, usando a linguística grega que o Novo Testamento foi escrito, já nos faz entender essa sequência de morte descendo e de ressurreição surgindo para uma nova vida. E nós vamos entender esse tema, e quando você vai para a palavra batismo, você entende que batismo no grego é a palavra baptizo. E a palavra baptizo tem que ver com mergulhar. Olha que legal, combinando com as ideias. Mergulhar ou imergir. E com base nisso, irmã Fabiana, nós entendemos que existem exemplos deixados na Bíblia para nós entendermos sobre essa questão do batismo. E eu queria que a senhora listasse para nós esses 3 exemplos, por favor. Sim, e a gente vai, obviamente, relatar esses exemplos baseados na Bíblia. Exato. Então, eu quero convidar todos que estão aí nos acompanhando, através desse estudo, a abrirem as suas Bíblias no livro de João, o capítulo 13, o verso 15. Eu estou usando aqui a versão bíblica Almeida, revista e atualizada. Então, de repente, se você não tiver uma Bíblia em casa, pode pesquisar em alguns sites, como Bíblia Online, Sociedade Bíblica do Brasil. Você vai encontrar várias versões, inclusive essa que eu estou usando. Capítulo 13, verso 15, diz assim: porque eu vos dei o exemplo, para que, como eu vos fiz, façais vós também. Quem está falando aqui? Quem que nos deu o exemplo? Jesus Cristo. Ele nos deu o exemplo para tudo como um seu seguidor deve fazer, inclusive com relação ao batismo. Cristo foi batizado. Ele precisava? Precisava, pastor, ser batizado? Não precisava. Não precisava. Ele não tinha pecado? Ele não tinha pecado. Ele não precisava se submergir à água para morrer para esta vida e nascer de uma nova vida. Mas ele quis nos dar o exemplo. Um outro ponto muito importante com relação ao batismo é a obediência. E eu quero ler para vocês, está lá no livro de Mateus, o capítulo 3. Vamos voltar um pouquinho aqui à nossa Bíblia. Mateus, o capítulo 3, e os versos de 13 a 15. Diz assim na minha versão, com relação à obediência. Porque esse tempo dirigiu-se Jesus da Galileia para o Jordão, a fim de que João o batizasse. Ele, porém, o dissuadia, dizendo: eu é que preciso ser batizado por ti, e tu vens a mim. Mas Jesus lhe respondeu: deixa por enquanto, porque assim nos convém cumprir toda a justiça. Então, ele, no caso João Batista, o admitiu. Aqui está o exemplo. Cristo demonstra que é possível a gente cumprir a justiça, obedecendo, inclusive, a esse mandamento tão importante, que é o batismo por imersão. Um outro ponto que nós não precisamos deixar de mencionar, já falamos aqui superficialmente, é com relação ao perdão dos pecados. Está lá em Atos, o capítulo 22, verso 16. Atos 22, verso 16, diz assim: e agora, por que te demoras? Levanta-te, recebe o batismo e lava os teus pecados, invocando o nome dele. Devemos não apenas crer em Deus, crer em Cristo, mas nós precisamos nos entregar a Ele. E a forma ideal, plena, como a Bíblia nos ensina, é através do batismo. Exato. Que legal, hein? Que sequência muito lógica, né? De Deus seguir o exemplo de Cristo. O cristão precisa ser batizado para seguir o exemplo de Cristo, para cumprir a justiça, e isso está ligado à obediência. Então, exemplo, obediência, e o terceiro ponto que você mencionou, perdão. Como necessitamos dessa sequência na nossa vida, né, Fabiana? Muito. Falo por mim, né? Conheci esses pontos através de um estudo bíblico da Igreja Adventista, pastor. Que legal. Porque é óbvio que a Bíblia nos ensina que nós não podemos ser batizados sem ter conhecimento de quem é Cristo. E também precisamos saber o que é pecado. Precisamos saber o que é obediência e desobediência.
Obediência a quê? Desobediência a quê? E aí, quando a gente descobre que não basta só crer, porque crer, a Bíblia diz o quê, João? Até os demônios creem. Até os demônios creem. Então, assim, não basta crer em Cristo, saber que Ele existe, é preciso que eu tenha consciência do que é o pecado. E através do estudo bíblico, através aqui desse programa Bíblia Mais, você está tendo a oportunidade de saber, de conhecer o que a palavra de Deus diz, inclusive de reconhecer que está numa situação pecaminosa e que é possível se arrepender. Lembre-se, o sentimento de culpa todos nós temos. Exato. Nós erramos o tempo todo. Mas temos na Bíblia a orientação de que é possível sermos perdoados desses erros. Muitas vezes erros que aparentemente são até imperdoáveis, né, João? Pois é. E o que é o pecado? É a transgressão da lei. Exato. E para eu saber qual a lei eu estou transgredindo, eu preciso estudar a Bíblia. Nós temos aí como exemplo, como nosso guia, os 10 mandamentos que estão lá em Êxodo 20. Exato. Então, veja bem, eu preciso crer em Jesus, eu preciso me arrepender e eu preciso pedir perdão. Feito isso, não há dúvidas. Sendo eu uma pessoa consciente, racionalmente, não é uma decisão emocional, Deus nos pede que a gente tome uma decisão racional, uma escolha voluntária, eu devo me entregar ao batismo. Que legal. João, quando a gente para pensar que além desses passos existem outros que o precedem, e a gente tem um deles, como descreve Mateus 10:32, que tem que ver com público, confessar publicamente, e geralmente tem uma ideia errônea aí fora, né, em relação à palavra confessar. E uma vez, João, uma semana de oração em uma igreja, eu estava fazendo, uma guria chegou e disse assim: pastor, olha, eu gostei muito do seu sermão, obrigado, o senhor falou o meu coração. E olha, hoje o meu dia começou, e ela começou a descrever o dia, naquela conversa com o pastor, assim, meu dia começou eu confessando com um padre lá no... Ela era visitante da igreja, era num mosteiro que tinha naquela cidade. Eu já comecei confessando lá com o padre, lá no mosteiro. E eu olhei para aquela moça empolgada, falando da sua confissão, né? E óbvio que depois ela estudou a Bíblia, agora se batizou e etc. Mas as pessoas geralmente têm uma ideia errada desse ponto, né, João? Ela se fia mais no homem do que no Deus, a qual o processo de confissão se torna imprescindível na vida do cristão. É por isso que é bom a gente estudar a Bíblia. Quando a gente estuda a Bíblia, você se depara com informações na Bíblia que você jamais pensou naquilo ali. É por isso que acho que Atos 17:30, lá fala que Deus não leva em consideração tempo de ignorância. Então, existem muitas pessoas sinceras por aí, né, nas igrejas, por isso que o texto diz lá, sai dela, povo meu. São pessoas sinceras que estão lá. Deixa eu só confirmar aqui para o Atos 17:30, mas deve ser esse aqui mesmo, para não dar o texto errado. Ora, não levou Deus em conta o tempo de ignorância, é isso aí. Então, as pessoas sinceras estão ali. Então Deus fala, sai daí. Então, quando você estuda a Bíblia, né, a Fabiana é prova disso, testemunho também. Quando você estuda a Bíblia, você se depara com informações sobre, por exemplo, alimentação. Eu comi quando criança, eu comi rã. Vocês podem assustar, mas é isso, eu comi rã. Comi tatu, comi lebre. Entendeu? Não sabia. Mas aí você vai estudar a Bíblia. Então você vai tendo acesso a essas informações. E você vai tomando rumo na vida. Então, pastor, algumas coisas bem rapidinho aqui. O Fabiano falou a questão do perdão. Você tendo acesso a essas informações, você vai descobrir que não existe limite, por exemplo, para Deus perdoar. É verdade. Eu me impressiono sempre, estou sempre citando esse texto de Atos capítulo 2, porque ele tem a questão do Pentecoste, e tem aquele bonito sermão que Pedro prega, e de repente Pedro olha para os camaradas, que era o alvo da pregação, verso 22, verso 23 de Atos capítulo 2, fala assim, varões israelitas,
Atendei a essas palavras. Jesus o Nazareno, varão aprovado por Deus diante de vós com milagres, prodígios e sinais, os quais o próprio Deus realizou por intermédio dele entre vós, como vós mesmos sabeis, sendo este entregue pelo determinado desígnio e presciência de Deus, vós o matastes, crucificando-o por mão de iníquo. Então, pastor, Pedro aqui não passou a mão na cabeça de ninguém. Vocês fizeram isso. Então, o Espírito Santo ali trabalhando, Fabiana, mostrou a realidade para aquelas pessoas. Porque qual que é o grande problema? A pessoa está afundada no pecado até o pescoço. Até o pescoço. Ela não consegue entender. Sim. Então, o Espírito Santo mostra para ela. E aí, no verso 38, começando no verso 37, né, de Atos 2, eles perguntam, varões, o que é que nós devemos fazer? E no verso 38, Pedro responde, respondeu-lhes Pedro, arrependei-vos, cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para remissão dos vossos pecados. E recebereis o dom do Espírito Santo. Eu poderia aqui dar uma aula agora de dom de línguas, Fabiana. É mesmo? Dom de línguas, existe uma guerra tremenda nessa área, e as pessoas pensam que ter o Espírito Santo é falar línguas. É verdade. Infelizmente, as pessoas que não falam vivem uma frustração tremenda lá dentro, Sim. tem depressão, uma situação horrível. Se sente excluída, né? Excluída, exatamente. Dentro da sua denominação Ela não só crê. se sente excluída, como de fato ela é excluída. Sim. Entende? Porque as pessoas olham para ela, pastor, com o olho atravessado. Mas o texto aqui diz o seguinte, que quando a gente compreende que a gente é pecador, pastor, e a gente pede perdão, não só o nosso perdão, o nosso pecado é perdoado, como ele não entra mais na pauta no sentido de condenação. E a gente usa a seguinte linguagem, ele é apagado. Ele é apagado. Então, pastor, quando eu me batizo, eu estou dizendo para as pessoas que eu mudei de vida. Uhum. Eu tomei uma posição. Agora eu sou do lado de Deus. E o que é o batismo? O que é a mudança de vida? Eu separei aqui o texto de Romanos capítulo 6, o verso 4 em diante, fala assim, fomos, pois, sepultados com ele na morte pelo batismo, para que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos pela glória do Pai, assim também andemos nós em novidade de vida. Olha, quando a gente é batizado, simbolicamente, você morre, mas só que você morre de forma, de fato, para a velha vida. Aquela vida de pecado que você tinha, agora você vai andar em novidade de vida. Agora, deixa eu explicar um negócio aqui. Eu separei uma frase aqui. As pessoas, infelizmente, pensam, Fabiano, o seguinte, olha, eu vou me batizar e eu sei que a hora que eu sair daquela água ali, eu vou ser uma pessoa diferente e não vou ter mais vontade nem de beber, nem de fumar, nem de adulterar, nem de roubar, nem nada. Que vai ser automático. E eu quero dizer para você que isso não é verdade. Você tem que tomar a sua decisão, como toda pessoa tem que tomar essa decisão. Deus vai abençoar. E a hora que ela sai das águas ali do batismo, ela está mostrando para todo mundo que ela mudou de vida. Então, a pergunta é, o que é conversão? A conversão em si, ela não muda quem você é, ou não muda quem somos, mas ela altera radicalmente a direção para onde a gente está indo. É o rumo da sua vida. Mudou o rumo da vida. A conversão muda o rumo da sua vida. Você entra agora numa nova caminhada. E Paulo fala, aquele que fumava, lá não tinha fumo, né? Mas ele fala, aquele que bebia não bebe mais, que roubava não rouba mais, o que adulterava não adultera mais. E agora a pessoa entra nesse processo de mudança. Porque ela passa a ter consciência do que é orientação bíblica. Do que é o certo e do que é errado. Do que é certo e do que é errado. E aí a gente só consegue saber o que é certo ou errado se eu tiver um parâmetro. Sim. E o nosso parâmetro é a Bíblia Sagrada, né? Como cristãos. Então, assim, mas Fabiana, existem diversas denominações cristãs, né? Qual é a correta? Eu devo ser batizada? Aí me surge uma questão aqui que eu gostaria de compartilhar com vocês. O batismo correto é por imersão, é o que a Bíblia nos ensina, como o pastor falou. A minha denominação faz, um exemplo, vamos supor que eu não fosse adventista. Aí eu fico sabendo que a minha denominação não é essa, é aquela que eu sigo, que a minha família segue, faz por imersão. Então, é o batismo correto. Mas você tem que parar e pensar
se você vai estar congregando, se você vai estar compartilhando o seu conhecimento, o seu dia a dia, dentro de um grupo de pessoas que segue o assim diz o Senhor. Porque não basta o batismo correto. Eu preciso continuar trilhando um caminho correto. Tem duas, né? tem duas, Fazendo escolhas corretas. tem duas questões aí, Fabiana. Você entrou num ponto bem legal aí. O primeiro ponto é o seguinte. Jesus, Mateus 28, 19 e 20, ele diz, ide por todo mundo e ensinai. Ensinai o quê? A verdade. É o que nós estamos fazendo aqui. Estamos fazendo aqui. Por isso, em Atos 2, verso 41, 42, lá fala que os recém-convertidos, eles praticavam a doutrina dos apóstolos, que foi o que Jesus mandou eles ensinarem. Correto. Então, na doutrina que você está, você já foi batizado, mas você não tinha toda a verdade. Então, às vezes você nem teve oportunidade de Então, estudar aqui tudo. tem dois pontos interessantes aqui que eu vou entrar, que é bem legal. Primeiro, batismo. Eu já fui batizado. Eu não preciso ser mais batizado. E aí as pessoas citam o texto de Efésios, capítulo 5, capítulo 4, verso 5. Lá fala assim, um só Senhor, uma só fé e um só batismo. Um só Senhor, uma só fé e um só batismo. Então, um só Senhor. Mas existe muitos senhores. Muitos senhores. Sim. Verdadeiro só um. Fé. O diabo também sabe, ele crê, ele tem fé, quer dizer, ele tem fé, mas ele não pratica. Não pratica. Então, a fé verdadeira é só uma. E batismo verdadeiro é só um. Então. Aí entra aquela questão. Mas eu já fui batizado. E foi por imersão. E foi por imersão. Então, veja bem, aqui em Atos, capítulo 19, aqui tem uma situação bem interessante. O Apolo, olha esse camarada, pastor, eu gosto demais desse texto aqui. Porque o texto fala assim, ó, nesse meio tempo, em Atos 18, verso 24 em diante, fala assim, ó, nesse meio tempo chegou a Éfeso um judeu natural de Alexandria, chamado Apolo, homem, olha Fabiana, homem eloquente e poderoso nas escrituras. Não era um João ninguém. O cara era bom. Conhecimento bíblico. O cara era bom. Mas a pergunta é, ele conhecia tudo? Não. Não. Aí entra em cena um casal que era, Priscila e Áquila, que era companheiro de Paulo. O apóstolo. Sim. O que eles fizeram? Chamaram Apolo de lado, ensinaram ele naquilo que ele não sabia, e então agora sim ele passou a praticar. E aí o que é que Paulo fez com aqueles que Apolo havia batizado? Batizou lá umas 12 pessoas, e o capítulo de Atos, capítulo 19, o verso 4 em diante, fala, disse-lhe Paulo, João realizou o batismo de arrependimento, dizendo ao povo que cresce naquele que vinha depois dele, a saber, em Jesus. Eles, tendo ouvido isto, foram batizados em o nome do Senhor Jesus. E impondo-lhes a Paulo as mãos, veio sobre eles o Espírito Santo. Por que eles tiveram que ser rebatizados? Eles haviam sido batizados no batismo de João. O batismo de João, o Espírito Santo ainda não havia sido dado oficialmente. Que era, em tese, foi o mesmo batismo de Jesus. Né? Foi o mesmo batismo de Jesus. Tá? Então, aqui, porque Paulo perguntou, verso 2, perguntou-lhes, recebeste porventura o Espírito Santo quando cresce? Ao que ele responderam, pelo contrário, nem mesmo ouvimos que existe o Espírito Santo. Agora, Fabiana, você chega num membro novo, pastor, uma pessoa que você está estudando a Bíblia com ele, olha, a Clarissa, a minha amiga Clarissa, com uma idade já de um pouco mais de 30 anos, ela nunca tinha ouvido falar que Jesus ia voltar. Então. Nunca. Meu esposo também não, João. Teu esposo também não. Aí você vai estudar com uma pessoa, escuta, o sábado é o dia de guarda. Peraí, mas eu nunca ouvi isso. Isso. Daí o texto, ide por todo mundo e ensinai. Quem crer e for batizado será salvo. E Fabiana, antes da linha de raciocínio, legal a gente pensar em Mateus 7,21, João, Fabiana, Mateus 7,21 diz assim, ó, nem todo que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade. Sim. A palavra vontade aí está ligada ao que é uma coerência obediência da crença na verdade. Com as atitudes. A verdade como exato. base essencial. Então, uma das características aqui, publicamente, a ideia de publicar, tomei essa decisão e agora, amigo de casa, eu vou me batizar publicamente, demonstrando para todos
tem que ver com características de uma nova criatura, que é o próximo item, com relação em 2 Coríntios 5,17. Então, eu sou nova criatura em Cristo Jesus. Então, publicamente, eu confessei. e Deus... É a forma de eu dizer para as pessoas o seguinte, eu gosto de usar essa palavra, eu estou com Deus e não abro. Correto. Isso interessante. E a última, Fabiana, tem que ver com ser salvo, né? É um passo imprescindível. Ou seja, pastor, então você está me dizendo que todo o candidato ao reino do céu precisa ser batizado? Precisa. Mas e em circunstâncias o ladrão da cruz, por exemplo? Foi batizado. Mas ele é uma exceção, né? Mas existe, então, uma conexão de coerência, porque ele não teve oportunidade. Se tivesse, seria então, batizado. mas é como a gente vê algumas situações, por exemplo, o pastor já deve até ter vivido isso pela sua experiência pastoral, pessoas que se entregam a Jesus no leito de morte, no hospital. Fase terminal da vida. Não dá para a gente transportar aquela pessoa, de repente, para o tanque e fazer o batismo por imersão, por circunstâncias de saúde, que prejudicariam ainda mais, trariam mais sofrimento àquela pessoa. Mas é possível crer que aquela pessoa está salva? É possível, a Bíblia diz que sim. Mas eu posso falar como administradora, que é a minha área profissional, nós não trabalhamos com exceções, nós trabalhamos com a regra. E a regra é clara. Exato. A regra é clara, Marcos 16:16. Eu quero ler aqui para os irmãos, aqui, o pessoal que está com a gente acompanhando em casa, quem está estudando a Bíblia. O que nós estamos falando aqui não é achismo, é o que a Bíblia nos traz. Marcos 16:16. Vamos lá. Diz assim: quem crer e for batizado será salvo. Quem, porém, não crer será condenado. Eu não vejo mais claridade do que essa. Aqui está muito explícito. Então, veja bem, nós estamos no tema 23, é isso? Exato. Do Bíblia Mais. Você que acompanhou todos esses temas, você já está com uma carga de informação tão grande, é um estudo tão profundo que te dá possibilidades de fazer escolhas. Eu não tenho dúvidas que você já tenha condições de seguir a Cristo. Eu tenho plena convicção. E interessante, Fabiana, antes do João seguir a linha de raciocínio aqui, olha, um texto que eu não gostaria de deixar passar por alto, amigo, e queria que você lesse comigo, Provérbios, capítulo 28, verso 13, um texto conhecidíssimo, né? Esse texto, ele cabe muito bem aqui dentro, nesse processo da confissão, no processo de me tornar uma nova criatura e no caminho da salvação. E ele está ligado a uma mudança de vida. E olha que legal, o texto diz assim, ó, o que encobre suas transgressões jamais prosperará, mas o que confessa e deixa a misericórdia alcança. Quando eu batizo uma pessoa, eu sou tão feliz em saber que aquela pessoa está ali consertando a sua vida com Deus, né? Isso é tão gostoso. E para a pessoa é uma sensação de livramento, de liberdade. Sim, de liberdade. Interessante. Sim. A verdadeira liberdade. Eu quero até compartilhar com vocês, se me permitem, o testemunho pessoal que temos lá em casa, que é o meu esposo. Como eu disse, o Anderson, 33 anos como espírita, e muito do que se tem falado aqui no Bíblia Mais, ele nunca tinha ouvido falar. Eu casei com o Anderson na época eu era católica, né? Eu praticava, eu ia à igreja, até participava lá de algumas pastorais, inclusive da Pastoral da Comunicação, João, que eu gosto de falar, né? Nem precisa falar, Fabiana, você gosta de falar. E a gente acabou... O Anderson nunca foi batizado, né? Porque a família dele toda é espírita e participam daquela doutrina, né? Com a fé que tem, que possui, com o conhecimento que possui. Então, ele não foi batizado quando bebê. Então, eu não podia casar na Igreja Católica, porque a Igreja Católica tem todo um ritual para professar também esse casamento religioso. Então, casamos só no civil. E eu me surpreendi com o passar do tempo e eu descobri que o Anderson nunca tinha aberto uma Bíblia para estudar. E nós fomos convidados pelos meus pais, que eram já adventistas, a participarmos de uma conferência aqui na Igreja do Bom Clima, 11 anos atrás. E foi a primeira vez que o Anderson se assentou, abriu a Bíblia e estudou os mesmos temas que nós estamos abordando aqui no Bíblia Mais ao longo desses dias, desses domingos. E sabe o que aconteceu? Incrivelmente, o Espírito Santo tocou porque ele já acreditava em Jesus Cristo. Ele já sabia da existência de Deus e de Jesus, mas muitos detalhes ele não sabia. E ele viu que muito do que ele já havia praticado na vida estava incorreto, não era da vontade de Deus. Inclusive, pastor, não sei se o senhor sabe, meu esposo foi um dos fundadores do Carnaval aqui em Votuporanga.
Carnaval aqui é muito famoso no Brasil todo, é o segundo maior, só perde para Salvador. E meu esposo esteve durante 15 anos proprietário disso. E ele tomou a decisão de deixar tudo. Isso é conversão, né? É quando o Espírito Santo toca e fala, não dá mais. É o deixa à luz de Provérbios, né? Legal a experiência, hein, Fabiana? E ele abandonou tudo e vivemos uma nova vida desde então. Com muito aprendizado, com o auxílio aí do João Polizelli, da Dirce Polizelli, nos ensinando a cada dia, porque não dá para a gente saber tudo. Talvez nunca saibamos tudo aqui neste mundo, né? A Bíblia está aqui para ser o nosso instrumento, o nosso manual, o nosso guia. Eu costumo dizer para o pessoal que estuda a Bíblia comigo, me disseram, um dia eu tenho 2 filhos, que o ser humano não vem com manual. E depois que eu me batizei na Igreja Adventista, eu descobri que tem sim. O manual se chama Bíblia Sagrada. Sim. Então, é possível nós instruirmos os nossos filhos, mudarmos a nossa vida, a nossa parte de saúde, a nossa parte social, relacional, profissional, seguindo os conselhos bíblicos que aqui estão. Duas questões rapidinho aqui, pastor. Jesus, conversando com Nicodemos, Fabiana, era doutor da lei. Fazia parte do Sinédrio. Está lá em João 3, né? São João 3. Um dos camaradas, ele estava numa elite de pessoas mais inteligentes que conheciam a Bíblia. Sim. O Pentateuco. Influente na sociedade. Jesus olhou na cara dele e falou assim, cara, se você não nascer da água e do Espírito, você não pode ver o reino de Deus. Duro, hein? João 3, de 2 a 5. Você não pode ver. Agora, veja bem, pastor, vamos aqui colocar num quadro hipotético. Porque o Espírito Santo, São João 16, verso 8, lá Jesus disse que quando o Espírito Santo viesse de forma oficial, porque ele sempre trabalhou na terra, mas Jesus precisaria morrer, né? São João 7, 39 explica isso daí. Jesus precisaria morrer para que o Espírito Santo trabalhasse de forma oficial, quer dizer, aplicando à vida do pecador o sangue de Jesus derramado na cruz do Calvário. É um tema para o nosso santuário. Vem aí, hein? Vem aí. Então, veja bem. A pessoa estudou a Bíblia, Fabiana, tomou a decisão, porque o que importa é a decisão que a pessoa toma. Sim. Aí ela saiu da casa dela para vir para ser batizada, mas ela sofreu um acidente ou sofreu um infarto, enfim, uma fatalidade e ela morre. Mas ela não foi batizada. Mas ela creu. Mas o batismo em si não salva. O que salva é a decisão. O ato simbólico do batismo, a pessoa tem que participar. Confirma, né? Ela tem que confirmar. Por quê? Porque o batismo significa morte para a velha vida e ressurreição ou ressurgimento para uma nova vida. E Jesus deu testemunho, é um ato que a gente precisa praticar. Mas no caso do ladrão, só citei porque a questão do ladrão não foi batizado, simplesmente porque ele não teve chance, oportunidade. Assim como pode acontecer com qualquer pessoa. Isso não tira a vida eterna da pessoa. Mas o que importa é a decisão. E um ponto interessante, aqui houve no ladrão a confissão. Lembra da profissão de fé e da confissão de fé? Sim. Então são itens elementares no processo do batismo. E que pedido que o cara fez, hein? Mestre, lembra-te de mim. Foi muito sábio, né? Foi muito sábio. Amigo de casa, então vamos lá. Estamos nos aproximando do final do nosso estudo. Como o tempo passa rápido, né? As 3 características. Crer, ser ensinado e arrepender-se. São essas três pontos aqui elementares, né, ou fundamentais no processo da mudança da nova criatura, das condições que Deus propõe para nós. Você aí de casa, crê? Fabiana, crê? Creio. João, crê? Sim. Alex, que é o nosso diretor aqui, crê? Creio, né? Além disso, ser ensinado. Eu fui ensinado. Eu também. Eu lembro do Pedro Machado e do irmão Marcos, os 2 indivíduos que estudaram comigo o estudo Encontro com a Vida, ó. Tem tempo, há 27 anos atrás. Pois é, o que me deu estudo bíblico estava na igreja ontem, o irmão Irani, estava aqui com a gente ontem. E terceiro 43 ponto, anos atrás. Olha aí, terceiro ponto, amigo, esse com base no livro de Provérbios, você leu comigo, né? Aquele que encobre as suas transgressões jamais terá prosperidade. Eu queria mencionar para você, eu tenho uma mensagem que eu estou preparando, e já tem um tempo que eu estou trabalhando nela, e eu estou estudando sobre essa questão aqui do encobrir como ser humano. O personagem principal nessa mensagem, que um dia você terá a oportunidade de acompanhar aqui nessa página, tem que ver com a síndrome de Acã.
Síndrome de Achan é um problema que tem atingido a humanidade. O ser humano prefere esconder no mais obscuro canto da sua vida, do seu coração, os seus desejos mais íntimos ou as suas compulsões mais íntimas. E elas se afloram quando o ser humano sem Deus caminha sem lei num precipício desatinado que o levará à perdição e à morte eterna, como aconteceu com Acã. O propósito de Deus para a confissão, que está atrelada à ideia do batismo, que passa por Atos 2,38, que tem que ver com arrependimento, que coloca um sentido de urgência no texto que a Fabiana leu, dizendo o seguinte, aqui ó, em Atos 22,16, ó, vai, lava os teus pecados, ou seja, vai com pressa. Batismo, amigo, não é um item assim que a gente coloca como uma opção para a pessoa. Não, o batismo é um passo imprescindível, necessário ao extremo na vida do cristão. E o convite da palavra de Deus para você nessa noite é um convite muito racional. E o convite é para você que crê em Deus. E acrescentando um ponto que vocês ressaltaram, até parabéns pela linha, até o diabo crê, ele não só crê, a Bíblia diz que ele treme também de medo. Ele reconhece, né? De medo. Ele reconhece o poder de Deus. Exato. Então, você que crê, amigo, e está sendo ensinado aqui pelo Bíblia Mais, por pessoas que têm ajudado você na compreensão, agora falta o arrependimento. Esse passo é difícil, viu, irmãos? O passo difícil. Sabe por quê? Nesse passo exige a renúncia. E a renúncia não só de teorias, mas do próprio eu. Das práticas. Aqui o convite de Deus. Já pensou? Eu vou usar o exemplo que a irmã usou do esposo. Realmente, eu estou agora preocupado. Graças a Deus, ontem numa reunião, nós já viabilizamos a possibilidade de termos o nosso acampamento, mas Votuporanga teve uma importante pessoa do comércio que dizia assim, pastor, se você vai tirar os teus jovens, corra logo, porque Votuporanga no próximo ano vai ferver. Essa é a expressão que a pessoa usou. E realmente, uma pessoa como o irmão Anderson, ele abdicou, deixou de lado muitas coisas por Deus. Isso é uma troca. E Deus fica tão feliz. Isso é uma forma de honrarmos a Deus. Porque para Deus importa mais aquilo que Ele é na nossa vida do que os prazeres. A expressão bíblica lá no Novo Testamento é alazoneia, ou seja, as coisas dessa vida. Né? Então, amigo de casa, eu quero nesse momento louvar a Deus pela sua decisão de ser batizado. E eu vou fazer um desafio para você. Desafio para você colocar aqui no chat. Pastor, eu quero me batizar no próximo batismo da Igreja do Bom Clima. Já estudei a Bíblia, já assisti a Novo Tempo, já tenho ido para a igreja, minha vida e os princípios de Deus estão em dia. O que está faltando para você? O que está faltando? Eu sei de uma pessoa que está aqui me assistindo, aliás, de várias, mas uma delas eu posso citar com certeza. Esses dias eu recebi uma ligação da esposa e a esposa confessionou isso para mim. Ela disse assim, pastor, meu marido está assistindo o senhor todas as vezes, assiste o Bíblia Mais todas as vezes. Pastor, ele tem, lembra aquela sua fala no final do programa que o senhor ora, agradecendo pela decisão? Ele tem orado, ele tem aceitado. Falta um passinho, pastor, mínimo, e eu estou ansiosa por esse dia. Eu coloquei a mão no ombro dessa minha irmã e disse assim, minha filha, calma. Deus tem o seu tempo, Deus está trabalhando e o momento certo vai chegar na tua vida também, amigo. Eu sei de uma outra pessoa, são tantas histórias, né? Mas uma outra pessoa que ele revê o Bíblia Mais toda madrugada das 5. E essa pessoa está me assistindo aqui. E essa pessoa tem voltado para Jesus. Amém. Olha que coisa linda. E será rebatizado muito em breve, em nome de Jesus. Amém. Então, amigo, veja bem, crer, ser ensinado e arrepender-se. É o teu eu, é o meu eu que vai nos deixar fora do céu. Eu acho que não. Você não vai perder, né? Esta oportunidade que Deus está lhe franqueando aqui. É seu desejo nesta noite correr para os braços de amor do Pai. Se sim, louvado seja Deus. Eu quero orar por você nesse momento, mais uma vez, confirmando essa sua decisão. Deus maravilhoso, obrigado pela oportunidade de estudarmos a Bíblia. Obrigado pela habilidade que o Senhor concedeu ao irmão João Polizelli, a irmã Fabiana, que nos fez entender muito bem esse tema tão importante, Senhor, do batismo. Amém. E Deus, que possamos dar esse passo de fé o quanto antes, para usufruirmos da eternidade, que é um presente do Senhor.
Amém. Amém. Oh Deus, se tem uma coisa que nos prende a esse mundo, que o Senhor a repreenda em nome de Jesus. Amém. Que o Senhor arranque com a força necessária de dentro de nós, ou de dentro do nosso estilo, dos nossos hábitos, e que a nossa vida pertença unicamente ao Senhor. Amém. Abençoe essas pessoas, ó Deus, e por favor, fortaleça nos seus corações essa decisão de ser batizado, de fazer a tua vontade. Amém. Oramos, colocando a nossa vida em tuas mãos, em nome de Jesus, amém. 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 Amigo de casa, muito obrigado. Uma boa noite para você e até a próxima Bíblia Mais.